Olá, pessoas. Às vezes a gente pensa assim, por que eu não começo a fazer tal coisa? Né? Por que eu não consigo sair de onde eu tô? Por que eu não consigo iniciar um projeto? Porque às vezes eu fico patinando. Né? Ó, tem uma questão aí que é o olhar do outro. E quem é esse outro? Né? Essa é uma grande pergunta que a gente tem que se fazer quando a gente está querendo fazer um projeto, querendo tocar um plano, querendo mudar alguma coisa na nossa vida. Às vezes a gente está muito preocupado com esse olhar do outro. O que o outro vai falar, o que o outro vai dizer, o que o outro vai sentir, o que o outro vai comentar. E às vezes a gente acaba não tomando atitude por conta disso, por conta do olhar do outro. Esse outro, na verdade, ele nada mais é do que uma imaginação. A gente cria esse outro na mente, né, e a gente passa a supor o que esse outro iria dizer, o que esse outro iria comentar, o que ele iria falar. Mas tem uma coisa muito importante nisso que a gente tem que se atentar também. É muito difícil a gente imaginar esse outro falando assim: olha, vai em frente, vai dar certo, vai em frente, isso aí, força, energia, vamos lá, dê o seu melhor. É muito difícil a gente imaginar isso. Normalmente a gente imagina aquele outro criticando, aquele outro reduzindo isso que a gente está fazendo, aquele outro atacando a nossa autoestima. De certa forma, isso é uma maneira de se defender, de se proteger, de precaver, né? É uma questão de precaução, é uma questão de cuidado, que isso está relacionado ao nosso medo do que o outro iria dizer. Então a gente já projeta essa questão, a gente já projeta esse outro e o que ele iria dizer. Quase que um estado meio que paranoico. E, e aí a gente começa a dar muito mais atenção para esse outro. Quando é que isso se desfaz? Quando a gente ousa desafiar esse outro. Quando a gente ousa contrariar esse outro que a gente mesmo cria, que a gente mesmo gera na mente, que a gente mesmo ouve a voz e ninguém mais ouve, só nós. Então a gente passa a tomar atitudes diferentes, a ter ações diferentes, porque a gente ou deixou de ouvir esse outro, ou então a gente tomou como um desafio, como se o outro estivesse nos desafiando. Então é muito importante a gente ter isso em mente. Quem é esse outro que me impede de fazer alguma coisa? Quem é esse outro que está me criticando nesse momento? A gente só sabe, de fato, o que o outro vai dizer quando a gente fez algo acontecer e esse outro passa a ser o outro real. Os comentários, as dúvidas, as críticas, sejam elas quais forem, mas baseado naquilo que é real e não naquilo que é imaginado, que é uma fantasia, que é um delírio, que isso, como eu disse, em estado mais profundo passa a ser uma paranoia. Eu fico paranoico em relação ao outro. Ele passa a ser algo que eu vivencio na minha realidade como se ele fosse real, esse outro. Né? Então é um cuidado que a gente tem que ter. Receios surgem, sem dúvida. Medos surgem, sem dúvida. Claro, a gente tem que também ter o pé no chão. A gente tem que refletir sobre o que a gente vai fazer, a gente tem que pensar sobre o que a gente vai fazer, a gente tem que planejar. A gente tem que ser precavido, tem que tomar um cuidado, tem que tomar algumas medidas para que a gente mitigue os riscos que tem, para que a gente diminua esses riscos, mas quando a gente começa a dar atenção para o outro sem mesmo ter iniciado algo, a possibilidade da gente deixar de fazer é muito grande. Por quê? Porque nós já vamos de imediato nas críticas.
o medo que o outro vai dizer, o medo que o outro vai proferir, aquela percepção errônea de que o que nós fazemos não é bom. Como se eu sempre precisasse fazer algo que o outro deseja, que o outro quer, que o outro imaginaria que fosse bom. Mas esse outro que nós criamos na nossa mente, essa coisa fantasiosa, esse outro nunca diz pra gente o que exatamente ele quer. E aí então nós ficamos sempre com essa dúvida. E por não saber o que esse outro quer, nós deixamos de fazer. Então sempre que você for começar algo, começar um projeto, ter uma ideia, saiba que esse outro pode existir, mas que perceba se ele é real. Perceba se o outro de fato faz parte da realidade ou se é uma fantasia. Se é uma forma de você se defender, né, uma forma de você não sofrer, deixando de fazer alguma coisa que você quer. E essa é a palavra de hoje, ou melhor, hoje é uma expressão. O olhar do outro. O quanto o olhar do outro é real para você. Essa é a dica. Um abraço e até a próxima.